Salve piloto! Estamos de volta com o podcast do Autoclube Mix e ao meu lado o Anderson Fernandes, que é parceiro da casa e entende de carro como ninguém. Seja bem-vindo, Anderson! Bom, vamos começar aqui com a minha saudação, né? Salve, salve piloto! Hoje nós vamos falar sobre manutenção, né? Dicas importantes aí para você tratar bem da sua máquina e ter, por consequência, com essa boa tratativa, um custo de manutenção do carro mais baixo. As perguntas foram selecionadas, vários ouvintes entraram em contato aqui com o programa e, dentre dezenas de perguntas, a gente selecionou algumas para serem respondidas hoje e serem nutrientes para fazer da sua máquina uma máquina durável que possa te dar prazer nas estradas ao invés de te dar horas dentro de uma oficina parado com manutenção corretiva. Vamos embora para cima. Eu queria começar, Anderson, perguntando há quanto tempo você atua nessa área, né, no ramo automotivo? Bom, eu atuo nesse segmento aí de manutenção de automóveis e também já atuei no segmento de compra e venda, né, de veículos. Já vendi veículos novos das marcas Mercedes, Ford, mas com manutenção especificamente tem 36 anos que eu estou no mercado, né? Atuei como profissional mesmo de manutenção, desde ajudante de mecânico, né, que foi como eu comecei a minha experiência aí como profissional do setor, passando por mecânico, técnico, supervisor e chegando aí a empreender no setor, né? Hoje eu tenho 2 oficinas mecânicas, com foco, uma delas em performance e a outra com foco em veículos premium. Então a bagagem vem de longa data aí, são mais de 3 décadas atuando com manutenção automotiva. É muito tempo de experiência, né? E o Anderson, muito se fala sobre a importância de trocar o óleo do motor. Mas e o óleo do câmbio automático? Tem que trocar? De quanto em quanto tempo? Bom, vamos pincelar aí essa pergunta que é muito interessante no quesito óleo de motor. Bom, óleo de motor, no meu entender, ele não tem validade. As montadoras, elas estipulam uma periodicidade de troca que gira ali entre 7.000 a 12.000 quilômetros, podendo postergar um pouco em veículos diesel, mas eu digo o seguinte, o óleo de motor ele tem que ser trocado em função do perfil de uso do cliente. Se você usa o carro em modo severo, nos manuais isso já consta com regularidade. O que é o uso severo de um carro? É quando você usa ele no trânsito mais travado, num deslocamento curto aí no dia a dia. Às vezes você sai de casa e desloca coisa de 3 km, 5 km, o que é a rotina de muita gente hoje em dia. No trânsito anda e para, onde às vezes o lubrificante ele não chega na temperatura ideal de funcionamento, ou seja, não há uma temperatura para que ele faça realmente com fluidez a lubrificação dos conjuntos de motor, turbina, enfim, e você acaba tendo um desgaste prematuro tanto do motor quanto do lubrificante. Aí você caracteriza esse tipo de uso como uso severo, e o que eu aconselho aos meus clientes, e estou aconselhando a você também que está vendo esse podcast, é que faça a troca de forma prematura para você evitar problemas que às vezes são irreversíveis e nos motores atuais vão demandar substituição completa dos motores. Mas voltando a falar sobre transmissão automática, a história é antiga. Quando se criou as primeiras caixas automáticas, que na verdade chamavam hidramáticas, elas faziam os acoplamentos, as trocas de marcha com pressão de óleo e não por um pulso elétrico, como acontece hoje, né? Os acoplamentos são feitos por válvulas solenoides com verdadeiros aparatos eletrônicos, né? Sistemas que conversam com o jeito de dirigir
do motorista e fazem os acoplamentos, as reduções de marcha sob demanda, né? Então, lá atrás, na década de 40, quando as primeiras transmissões hidramáticas surgiram no mercado, a gente tinha um conceito de óleo long life. Por que ele era long life? Primeiro, pela dificuldade de produção desse fluido. Era um fluido com tecnologia de ponta para a época, com características onde ele não podia espumar, ele tinha que aguentar ali uma temperatura de trabalho alta, ele tinha que manter a lubricidade e manter também atrito para os acoplamentos, né, nas trocas de marcha. Então era difícil a produção desse fluido e muito caro. Em função disso, criou-se o conceito de óleo long life que nunca se trocava. Esse era o conceito que a gente tinha lá quando foi formulado um dos primeiros fluidos aí patenteados pela Ford, que foi o Dexon, né? Esse fluido ainda é usado até hoje. De lá para cá, muita coisa mudou. Uma transmissão que era de 3 marchas, hoje ela passou a ter 10 acoplamentos. Então nós temos transmissões com 10 velocidades, 9, 8, 6 velocidades. São vários acoplamentos que a gente tem por minuto num carro. Você imagina que você sai da sua garagem, vai para o seu local de trabalho, escritório, enfim, e até lá você tem, numa cidade igual Belo Horizonte, você tem aclive, declive, o carro para, ele anda de novo, o trânsito melhora, então o carro acopla a primeira, segunda, terceira, quarta marcha várias vezes. E tudo que gira demanda manutenção preventiva. E o óleo não é diferente disso. O óleo de transmissão automática ele tem que ser trocado sim. A periodicidade que eu recomendo é em torno de 40 mil quilômetros para se fazer essa troca. Se você fizer uso severo do carro, leia-se uso severo, o anda e para do trânsito diário, e também se você faz uso, por exemplo, de reboque. Às vezes você reboca um jet ski, um barco, uma carretinha com moto, ou seja, exige mais do sistema de tração do carro e, por consequência, também exige mais da caixa automática. Você tem que baixar esse período de troca de óleo de câmbio automático. Informação importante acerca da troca, para a gente finalizar aqui, é que o excesso, quando você troca o óleo, o excesso de óleo ele pode quebrar a sua caixa automática. Então procure um profissional qualificado para fazer essa troca de óleo. Porque se ele colocar óleo para mais, achando que está te fazendo bem, ele pode provocar realmente a quebra da sua caixa e, por consequência, a quebra do seu caixa. Pois é, fica atento então à troca de óleo. E o Anderson, muita gente costuma levar o carro na oficina só quando quebra. O que você diria para essas pessoas sobre a importância da manutenção preventiva? Bom, a manutenção preventiva hoje, ela é de longe a melhor opção, né? A diferença do custo de uma manutenção preventiva face ao custo de uma manutenção corretiva é discrepante, né? Vamos voltar aí ao exemplo de um câmbio automático. A troca de óleo de um câmbio automático hoje, vamos colocar aí um câmbio que é bastante utilizado em veículos como BMW, alguns veículos da Jeep, um câmbio de uma marca alemã que é a ZF, inclusive uma marca que eu respeito muito e tenho admiração pelos produtos que coloca no mercado. A própria Amarok, né, usa a transmissão da marca ZF. Você tem ali um custo para a troca de óleo, incluindo o cárter, que é onde fica o filtro de óleo dessas transmissões. Você tem um custo ali em torno de R$ 3.500. Você consegue fazer com óleo de qualidade a troca desse fluido. Então você vai fazer ali dentro de um plano de manutenção preventiva que prevê em torno de 40 mil quilômetros para essa troca. Filtro, óleo de boa qualidade e mão de obra para ser feita essa troca e colocar no nível correto,
que é muito importante. Quando você parte para uma reparação de um câmbio que teve um dano em função de não ter trocado o fluido na periodicidade recomendada, você já parte para um orçamento que só para abrir uma transmissão como essa, uma 8HP, por exemplo, de 8 velocidades, da ZF, você já parte de um orçamento em torno de 12 a 15 mil reais. Então, há uma discrepância de valores entre a manutenção preventiva e a corretiva. E quando você faz manutenção preventiva recorrente na sua máquina, você tem vários fatores que levam à segurança. Você não vai ter risco de quebra inesperada do seu carro, família com mala na estrada aguardando por reboque para levar para manutenção corretiva em alguma oficina. Você tem a valorização do seu bem, da sua máquina, uma vez que aquele histórico hoje conta muito, né, na hora de você revender esse veículo. E outra, que a sua máquina ela roda com toda a performance disponível. Então, em se tratando, por exemplo, de motor, se você tem manutenção frequente, preventiva, quando você vai fazer uma aceleração, para fazer uma ultrapassagem, por exemplo, você tem a força toda daquele motor disponível. E isso se traduz em segurança. Então, manutenção preventiva é o que tem que ser feito para você ter segurança e conseguir manter a sua máquina confiável por anos e anos e muitos quilômetros rodados. Então, fazer manutenção preventiva você só tem a ganhar, né? Certamente. Wenderson, e quais são os sinais mais comuns de quando um carro está começando a ter aquele problema na suspensão? Bom, a suspensão ela começa com aqueles rangidos que tem vários memes aí até na internet acerca disso, né? São barulhos que você realmente acha que às vezes o carro está em meio a uma escola de samba, né? Tem carro que chega na oficina que ele não solta a roda por sorte do proprietário. Esse deve fazer realmente uma reza brava para que esse componente não se quebre, né? Suspensão é um item primordial em todo o carro. Diga-se de passagem, é o item que segura as rodas no carro e, por sua vez, mantém o atrito dos pneus e o conjunto motriz com o solo, além de segurar também todo o peso do carro, bem como os usuários, o motorista, né, enfim, que está dentro do carro. Então, a suspensão ela começa a te dar sinais quando você olha para os pneus e vê um desgaste irregular, por exemplo. Se o seu pneu está desgastando mais na parte de dentro, mais na parte de fora, você pode ter certeza que você tem um problema na geometria causado por algum defeito em algum componente da suspensão ou do sistema de direção. Se ao passar num quebra-mola ou numa rua com um asfalto mais irregular, ou mesmo numa rua calçada, né, com paralelepípedo, você percebe barulhos, ruídos no funcionar da suspensão, também é um indício de que você tem problemas na suspensão. Outro indício, se você solta rapidamente o volante do seu carro e ele não anda reto, ele tem tendência a ir para a direita ou para a esquerda, ou se tem tendência a ter algum tipo de vibração, é sinal também que você tem algum componente ruim na suspensão. E não descuide dela. Ela é o que mantém a digeribilidade do carro. Suspensão é segurança. Trate com rigor. Atenção aos sinais, viu? Combustível ruim pode danificar o motor? Pode. Combustível ruim hoje é o principal causador de problema nos veículos atuais. Hoje a gente tem motores pequenos, motor 1.0 com uso de turbina, 1.2, 1.3, 1.6. Um motor 2.0 hoje é considerado um motor grande. Antes não se pensava na potência que um motor 1.0 poderia gerar, comparando ele com um motor V6, por exemplo.
né? Hoje a gente tem, por exemplo, na linha Volkswagen, carros que são equipados com o motor 1.0, 3 cilindros, sobrealimentados com turbina. Eles geram números de potência e torque muito próximos de motores V6 que andavam aí há 3 décadas atrás e com mais eficiência. A contrapartida disso é que um motor pequeno ele demanda uma queima mais homogênea. E com a qualidade dos combustíveis que a gente tem no Brasil hoje, e nós estamos vivendo uma época perigosa, porque a gente tem parte dos serviços da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, que é um órgão que tem a responsabilidade de fiscalizar preços praticados e qualidade dos combustíveis nos postos e nas distribuidoras. Esse órgão não está fazendo esse papel importante. Devido à falta de verba, a fiscalização está interrompida. Então, um período sombrio aí para proprietários, principalmente de carros importados. A gasolina de má qualidade, ela forma borras, ela forma sujeira nos injetores, nas bombas de combustível de alta pressão e baixa pressão, bem como dentro do motor, onde a gente chama ali, onde acontece a mágica, né, de todo o motor, a câmara de combustão, onde acontece a explosão, ele vai formando uma espécie de craqueado ali dentro da câmara de combustão, o que provoca um fenômeno que é muito comum nos dias de hoje, que tem até uma sigla nova aí que traduz isso. LSPI, Low Speed Pre-Ignition. É uma pré-ignição que acontece dentro do cilindro, antes do cilindro chegar lá no ponto máximo, onde ele tem que receber a centelha, acontecer a explosão, para que esse êmbolo, né, que é o pistão, desça com força e faça a força motriz chegar lá até a sua roda. Essa explosão ela acontece de forma antecipada devido a esse craqueamento, a essa sujeira que se forma dentro do motor em função da baixa qualidade dos combustíveis que a gente tem hoje no Brasil. Esse fenômeno é mais comum do que se imagina e tem levado à quebra de vários motores pequenos, principalmente os sobrealimentados com turbina. A temperatura de trabalho é mais alta e o fenômeno de pré-ignição acontece mais corriqueiramente. A notícia boa é que existe preventiva para isso. Então existem produtos químicos que atuam na limpeza preventiva tanto de sistemas de injeção, como bicos injetores, bombas de alta pressão, como também na limpeza dos componentes internos do motor. Sejam eles os componentes que estão banhados no óleo de motor, sejam eles os componentes que estão recebendo a mistura do combustível que a gente tem no Brasil hoje. Então, mais uma vez, a manutenção preventiva se faz necessária para você evitar um problema que é derivado da qualidade do combustível no Brasil e que pode realmente quebrar o seu motor. Então, para tudo tem uma solução, hein? Wenderson, cite 3 erros comuns que os motoristas acabam cometendo e que encurta a vida útil dos veículos. Bom, tem vários, né? Para citar 3, nós vamos refinar bem aqui. Mas eu acho que o erro mais comum é, na pressa do dia a dia, você sair com o seu carro demandando tudo o que ele pode te oferecer, ou seja, acelerando forte, sem que ele tenha chegado ainda numa temperatura ideal de funcionamento. A indústria criou um rótulo que carro hoje não precisa mais esquentar. Na época lá do pró-álcool, algumas décadas atrás, quando você tinha um carro a álcool no Brasil, você tinha uma peça lá que chamava afogador, você puxava o afogador, esperava o carro aquecer
porque se você saísse com ele frio, certamente ele iria falhar, ele não ia te entregar a potência e o torque, e você, por consequência, ia ter um funcionamento irregular do motor, e a regularidade, né, do uso do carro era realmente esperar o motor aquecer para você sair de casa com o seu veículo. Hoje criou-se um estigma de que isso não se faz necessário mais devido aos modernos sistemas de injeção eletrônica, mas eu discordo disso. O carro ele tem um start, todo carro quando você liga, ele aumenta um pouco o giro de motor, para depois de alguns segundos, 15, 30, 40 segundos, ele cair esse giro de motor. Por que ele faz isso? Por que as montadoras entregam essa programação nos carros? Para que o óleo circule por todas as galerias do motor, então você tem uma rotação um pouco mais alta, que provém essa lubrificação, e também para prover um aquecimento mais rápido do motor. A gente tem sistemas hoje de arrefecimento que se fecham, interrompem a circulação de ar dentro do motor, justamente para provocar um aquecimento mais rápido do motor. Então, um erro comum de proprietários de veículo é sair com o motor frio, na hora que embica na porta da garagem de casa, já sai acelerando tudo, e isso provoca um desgaste muito acentuado do motor. Outro erro, deixar os freios te sinalizarem que você precisa trocá-los ou que precisa de fazer manutenção neles, só quando o barulho que se faz ao frear é tão intenso que você percebe que realmente tem algo errado e o seu carro ele já está a ponto de não frenar, já está comprometendo a sua segurança. As pastilhas de freio, as lonas de freio, no caso de caminhonetes e utilitários que ainda utilizam esse tipo de solução de freio, elas têm que ser inspecionadas de forma preventiva, porque aí você contribui para a sua segurança e para a segurança dos demais no trânsito, tampouco evita um dano mais dispendioso, onde ao invés de você trocar só componentes de atrito, pastilhas de freio, por exemplo, você vai passar também a trocar, a ter que trocar, né, em função do desgaste causado pelo final das lonas de freio ou das pastilhas de freio, você vai acabar tendo que trocar discos de freio, tambores de freio e sistemas correlatos. Às vezes a gente tem cliente chegando na oficina onde o freio se desgastou tanto que ele comprometeu até a pinça de freio. A pinça é o que faz a pastilha morder os discos, né? É o que aciona o freio por força hidráulica. Então, uma manutenção que era simples e rápida e relativamente barata, que seria a troca só de uma pastilha de freio, ela passa a ser dispendiosa e morosa por conta da displicência, eu vou usar assim esse termo, Então, nem sempre o barulho do freio é sinal de problema, né? Às vezes pode ser uma coisa mais simples que com a manutenção preventiva dá para evitar um gasto maior, né? Sim. O barulho no freio ele pode ser correlacionado com o tipo de material das pastilhas e da lona de freio, né? Quando a gente tem aquele barulho que parece um carro de boi, né? Isso acontece mais em caminhonete, né? Eu vou citar aqui uma marca que é sinônimo de robustez e durabilidade, mas tem esse barulho. Vou falar da Hilux, não vou falar da SW4, que usa um sistema mais moderno no eixo traseiro. Ela usa lá discos de freio, mas a caminhonete ela usa lona de freio ainda. Então, quando se tem aquele barulho de carroça mesmo, de carro de boi numa Hilux, você pode ter certeza que o conjunto de lona que você montou é um conjunto com material muito duro,
às vezes muito metalizado, né, que é o termo que a gente usa hoje na oficina, ou então a gente tem realmente um espelhamento ali do tambor de freio, que é a peça que faz o atrito com a lona de freio. Outro problema, ainda falando de Hilux, que é comum nas Hilux, inclusive eu vou contar uma história aqui, que eu perdi uma amizade em função de uma manutenção de freio numa Toyota Hilux. A Toyota Hilux, ela tem um problema causado por esse sistema de tambor de freio traseiro, onde o carro ele praticamente frena só com as rodas dianteiras. E isso causa recorrentes visitas às oficinas mecânicas. Por quê? Porque quando você tem um carro de 2 toneladas frenando mais com a roda dianteira, isso é comum em qualquer carro, mas em se tratando de Hilux caminhonete, a eficiência da frenagem ela está mais relacionada às rodas dianteiras, pelo simples fato de você ter um sistema arcaico de freios no eixo traseiro. Então, você acaba tendo problemas como, por exemplo, comum em Hilux, trepidação nos freios. Você aplica o freio, o volante treme e você sente aquele desconforto ao frenar. Empeno nos discos de freio, causado às vezes por superaquecimento, choque térmico, fadiga do sistema de freios da Toyota. Então, voltando à minha história, o meu amigo adentrou a oficina para fazer revisão de freios, relatando justamente este problema. Quando eu piso no freio, o volante trepida, eu sinto um desconforto e uma insegurança na minha Hilux. Já passei por outras oficinas e o problema persiste. Bom, fiz a medição dos discos de freio, sugeri a ele uma retífica nos discos de freio e a troca das pastilhas. Ele saiu com o carro. Com um dia, ele retornou à oficina reclamando o mesmo barulho. Fiz novamente o procedimento, por sinal, era a última tentativa, porque o disco ele tem uma espessura mínima, então ele não te permite que você faça retífica várias vezes, você tem uma espessura mínima de segurança ali. E aí eu resolvi andar com ele para ver como ele dirige o carro, o perfil, né, de motorista que ele é com aquele produto que eu já sei que tem esse vício. Subimos a BR e ele foi dirigindo e ele chegou ali a velocidade alta e freou bruscamente. Eu estou testando. Freou de novo bruscamente. Estou testando. Aí eu sugeri, então vamos fazer o seguinte, para de testar e dirige da forma que você dirige no dia a dia. Ele praticamente não mudou. Ele continuou acelerando e frenava próximo do carro da frente. Consequência disso, o freio superaqueceu, começou a dar ruído, pastilha esquentou e novamente nós tivemos o problema de trepidação. Então eu sugeri a ele montar um conjunto novo de discos e um conjunto novo de pastilhas originais. Fui até a concessionária, relatei o problema e quando eu passei o orçamento para ele, ele realmente se viu indignado e queria a devolução de todos os valores pagos dentro da oficina por aqueles reparos já feitos no carro dele. Eu expliquei para ele que se tratava de um vício de produto, enfim, ele não concordou. Eu acabei fornecendo as peças da concessionária, instalei no carro dele, não cobrei nada de mão de obra, abonei todos os serviços que ele tinha feito na Hilux dele, na minha oficina. E na concessionária, eu sei que depois ele esteve lá, ele foi orientado do problema. Nos bastidores, o chefe de oficina de uma concessionária Toyota aqui em Belo Horizonte afirmou, olhando dentro dos olhos dele, que a Toyota Hilux caminhonete realmente tem esse problema de empeno dos discos devido ao projeto que foi feito nos freios desse carro. Então eu citei aí alguns exemplos e algumas passagens
do que a gente não deve fazer em termos de manutenção, né? Em termos de uso do carro. E uma característica de um produto, né, que já vem com esse vício oculto. Eu citei uma aqui, mas eu posso encher as mãos de produtos com vícios ocultos fabricados no Brasil e também importados. Tem muita história para contar aí. É complicado, né? Depois a gente vai ter oportunidade, né, de explorar esses produtos que também vêm com vícios, né, na produção. Queria perguntar, Wenderson, se o ar-condicionado também precisa de manutenção preventiva. Bom, eu vou citar também uma história, né? Uma história que marcou o mundo, né? Nós tivemos aí uma pandemia onde todo mundo, sem exceção, usava máscara. Quem não usava era taxado como louco e tinha que, inclusive, ser separado, né? Então, nesse tempo de pandemia, a preocupação era, com o uso da máscara, evitar o contágio, né? E dentro de um sistema de ar-condicionado que é praticamente hermético dentro de um carro, né? Você fecha os vidros, liga lá o botãozinho do recirculador, né? Que evita a captação de ar externo para dentro do veículo. Assim você não respira a poluição externa, aquele gás tóxico da carreta, né? Que vai à sua frente, ele não entra para dentro do seu carro, né? Você tem ali um sistema que está sujeito a ácaros, bactérias, enfim, fungos, né? E mau cheiro, né? Provocado pela própria umidade do sistema, né? A condição de trabalho do sistema de ar-condicionado é essa. Você tem dentro do sistema de ar-condicionado de todo o carro, antigamente alguns saíam sem esse dispositivo, mas hoje praticamente todos os carros saem com filtro de cabine ou filtro de ar-condicionado. Esse filtro é uma manutenção importante a ser feita. Eu diria que a cada revisão você tem que trocar esse filtro e fazer uma higienização do sistema. Eu recomendo, inclusive, a higienização com ozônio, onde você combate ácaros, bactérias, tira odor do carro, né? Tem produtos químicos também que fazem isso, mas eu acho que o ozônio hoje tem mais eficiência. Então essa seria uma das manutenções no sistema de ar-condicionado, com foco em evitar a proliferação de doenças. Motoristas, por exemplo, de aplicativo, eu sugiro que reduzam essa periodicidade da troca, né, do filtro de cabine, bem como a higienização do sistema, para promover saúde para você, motorista de aplicativo, e para o usuário, né, uma vez que todos compartilham ali do mesmo ar dentro do carro fechado em trajetos aí com esse aplicativo. Outra manutenção que eu sugiro no sistema de ar-condicionado, que pouca gente sabe que é necessária ser feita, é a troca do óleo, né? O compressor de ar-condicionado, ele é um conjunto rotativo que está sujeito ali a pressões, a acoplamentos e desacoplamentos, né? A hora que você liga e desliga o sistema de ar-condicionado, ou então a hora que você coloca ele no modo automático lá, demandando uma temperatura, ele acopla e desacopla centenas de vezes, né? Então, tem que haver um fluido para lubrificar e arrefecer esse mecanismo, né? É um compressor de ar-condicionado. Então, a troca de óleo do compressor do ar-condicionado, ela deve ser feita anualmente. Eu recomendo que no período de maior uso do compressor e do sistema de ar-condicionado, que é o período de verão, né? Antes desse período, você se antecipe e faça essa manutenção com a troca de óleo. E, por consequência, quando você vai trocar o óleo, você faz uma limpeza no sistema e também troca o gás. Você dá nova carga de gás ali no sistema. Obviamente com o gás correto, regulamentado e com a pressão correta também. Existem equipamentos para fazer essa medição.
O sistema ele não pode trabalhar nem com pouca pressão e nem com muita pressão. Ele tem que ser controlado para que o seu sistema de ar-condicionado funcione perfeitamente. E também fazer uma verificação de possíveis vazamentos e rupturas nas mangueiras que levam a essa baixa e alta pressão às galerias onde a mágica acontece, né? A temperatura externa altíssima, 40, 42 graus, baixada para confortáveis 22, 23 graus, que é uma temperatura agradável dentro do carro, né? Então, você seguindo essa manutenção preventiva, você não tem problema com a sua saúde e não tem problema com o sistema. Tudo funciona dentro de uma regularidade. E só completando, você falou que motoristas de aplicativo, a recomendação é que a troca do filtro seja antecipada. Qual o período que você recomenda dessa troca? Bom, haja visto que tem motoristas aí que dirigem 8, 10, 12 horas por dia, né? Geralmente, quando o cliente adentra um carro de aplicativo, ele está pagando por uma prestação de serviço. A maioria deles, a primeira exigência que faz é: ligue o ar-condicionado, por favor. Então, você acaba utilizando esse sistema de ar-condicionado por mais tempo, né? Se a gente colocar aí 8 a 10 horas diárias com o sistema ligado, eu diria que é razoável você fazer essa troca a cada 3 meses ou a cada 2 ou 3 mil quilômetros, se quiser se basear por quilometragem, né? Mais uma vez, você vai evitar a proliferação de bactérias, fungos, ácaros, que são nocivos à saúde, e vai promover o bem-estar do seu cliente, né? O usuário do seu serviço, né? E te digo mais, se você colocar uma plaquinha falando que o seu carro foi higienizado na data tal, isso vai ser um diferencial de mercado. Quem adentrar o seu carro e tiver ciência dessa informação e desse cuidado, vai valorar o seu serviço. Certamente lá no final, quando ele for finalizar a corrida e ele for fazer a sua avaliação, às vezes, mais do que as 5 estrelas na avaliação, ele te mande também uma gorjeta. Isso é prestação de serviço. Pois fica a dica aí aos motoristas de aplicativo. E o Anderson, tem muitos carros modernos que estão quebrando por falhas eletrônicas. Tem alguma dica, alguma forma, né, do motorista se prevenir para que isso não aconteça? Bom, esse é um tema polêmico. Hoje se fala muito abertamente na tal obsolescência programada. O que é isso? As montadoras, eu não vou falar de todas, mas boa parte delas programam o desgaste dos componentes dos veículos para prover mais vendas. Isso é a realidade do mercado. Infelizmente, esse é o cotidiano do que a gente vê lá nos bastidores das oficinas. Então você chega com um carro na oficina, um carro relativamente novo, eu chamo de carro novo aí, carro com 5, 6, 7 anos de uso, eu considero um carro novo. Um carro jovem, eu chamaria aí um carro com uma década e meia. Um carro antigo, eu chamaria um carro com mais de 20 anos, né? E um carro que realmente já está sujeito a todos os intempéries aí do tempo de uso e da altíssima quilometragem é um carro com mais de 30 anos. Eu sou usuário de carro com mais de 20 anos, tenho carro com menos de uma década e sou usuário de carro com menos de 3 anos. Então eu posso te afirmar que o meu carro de mais de 2 décadas é mais robusto e mais confiável, considerando
o tempo de uso, a quilometragem rodada, do que um carro fabricado há menos de 5 anos. A indústria ela está programando os produtos desde um forro de porta, desde um interruptor de vidro elétrico, um sistema que aciona e desaciona faróis ou ar-condicionado, e até mesmo os componentes eletrônicos, passando por chicotes, enfim, eles estão programando no processo de produção esses componentes para que durem menos. Hoje, se você me perguntar num carro mais novo o que pode ser feito para minimizar esse impacto aí desse novo processo de produção, eu te falo que nada. Você tem que escolher as melhores montadoras, os melhores produtos, para que você obtenha, como fruto dessa escolha, um produto razoável. Né? Se você me perguntar aí o que eu escolheria hoje no mercado para comprar, pensando em racionalidade, em custo-benefício e em durabilidade, eu diria carro japonês. É espartano, mas é durável e é bem construído ainda. Os sistemas eletrônicos tendem a durar mais do que carros europeus, e não vou nem falar e nem comparar com asiático ou chinês, porque aí a gente entra numa discussão que é bem grande, haja visto que está sendo comercializado no Brasil de carro chinês. Mas isso é história para outro dia de podcast. Vamos lá. Revisão em concessionária ou revisão em oficinas especializadas como a sua? O que você diria, né, para o motorista para escolher com segurança? Bom, eu acho que revisão no período de garantia justifica ser feita na concessionária. Até mesmo para você manter uma reciprocidade com o fabricante e, por sua vez, se houver, requerer um processo de garantia, já que você tem mantido o programa de manutenção previsto pelo próprio fabricante, você tem mantido esse programa em dia, nada mais justo do que ele arcar com uma manutenção acerca de um pedido seu de garantia em função de algum vício, algum problema que é coberto pela garantia. Itens de desgaste você não precisa fazer no concessionário autorizado. Queimou uma lâmpada, você precisa trocar na autorizada e pagar o plus daquele cafezinho, daquela sala de estar, daquele ambiente climatizado que você tem dentro de uma concessionária? Não. Desde que você coloque a mesma lâmpada compatível com o seu veículo, ao qual o fabricante colocou no processo de fabricação, você não tem nenhum problema com garantia. Acabou o freio, eu preciso trocar a pastilha de freio dentro da concessionária? Não necessariamente. Se você troca a sua pastilha de freio fora do concessionário, isso não compromete a sua garantia. Por quê? Porque os itens de desgaste, pneus, pastilhas de freio, lâmpadas, limpadores de para-brisa, enfim, tudo que se desgasta com o próprio uso do carro são itens que geralmente não são cobertos pela garantia. Então não justifica fazer isso dentro de concessionária pagando o ticket mais caro que você tem lá. Vale a pena pesquisar, mantendo a qualidade, mantendo produtos, peças de reposição que realmente vão te dar segurança na utilização e buscando por uma opção de custo-benefício. As oficinas especializadas hoje, elas acabam pegando problemas que os concessionários não pegam. Os mecânicos hoje que trabalham dentro dos concessionários, eles fazem meramente
revisões, que passam por troca de fluidos, filtros e check-ups que estão descritos ali nos manuais dos veículos. O mecânico que trabalha em oficina fora da concessionária, oficina especializada, seja ela dedicada a uma marca ou não, ele tem mais expertise na resolução dos problemas, bem como no diagnóstico, porque é o dia a dia dele, é o que ele vivencia lá na prática. São problemas que acometem os carros com quilometragem mais altas e fora do período de garantia. Então, você acaba usufruindo de uma mão de obra até mais qualificada dentro de uma oficina especializada do que a mão de obra oferecida dentro de um concessionário. Isto não é regra. É claro que existem empresas e empresas, oficinas e oficinas. Isso não é regra. Mas hoje eu vejo esse movimento. Concessionário com um mecânico mais raso, às vezes ele tem um chefe de oficina lá que responde por um problema ou outro mais sério que acomete o carro, mas o mecânico, o perfil do mecânico que trabalha hoje em concessionária é um mecânico mais raso, com conhecimento mediano, para fazer revisões preventivas. E o mecânico que trabalha hoje com linha premium, por exemplo, como é o caso da minha oficina, ele pega problemas maiores que requerem realmente conhecimento técnico e uma linha de raciocínio lógica no diagnóstico. Então, isso leva a uma manutenção mais qualificada. Então, não há demérito nenhum entre você escolher entre um concessionário ou uma oficina que presta um bom serviço e tem técnicos bem qualificados e atualizados com o que há de tecnologia hoje no mercado. Certo. E a gente recebeu uma pergunta aqui do Luan, que diz o seguinte: manutenção pós-compra é essencial? Devo confiar no vendedor que diz que checou tudo? Bom, às vezes a gente recebe cliente lá que acabou de comprar o carro e a gente fala, esse acabou de comprar uma bomba, né? Ou aquela famosa lasanha, né? É um termo que eles gostam de usar aí, quando o carro realmente ele é montado com várias partes diferentes. Aí é como se fosse realmente uma lasanha, né? Tem a fatia de massa com a fatia de presunto, depois entra o queijo, de repente coloca ali uma carne moída, né? E depois entra o molho, depois entra o queijinho, né? E no carro é a mesma coisa. O cara ele coloca ali uma pastilha de freio de um carro que deveria usar um componente com mais atrito, às vezes mais dissipação de calor, melhor dissipação de calor, né? Melhor dizendo. Um disco de freio que era um composto, às vezes cerâmico, ele já passa para um ferro fundido. Aquela peça que tinha uma função de tirar peso do carro, ela já passa a levar peso para o carro e levar peso para um componente onde você tem que reduzir peso, que é próximo da roda, né? Onde a força tem que chegar mais livremente. Por isso é que a gente tem, inclusive, roda de liga leve, né? A função da roda de liga leve face à roda de ferro é justamente isso, tirar peso. Quando você tem menos peso nas rodas, você tem mais força disponível, mais torque disponível. Então, às vezes, a pessoa compra um carro que está muito bonito na parte estética. O brasileiro ele gosta muito de comprar carro que está brilhando, né? Com a pintura belíssima, né? O interior caramelo, cheiroso. Chama atenção, né? Mas na hora que você eleva o carro no elevador para fazer um check-up da parte estrutural e mecânica, você se depara com várias surpresas. Então é de suma importância não se ater só àquele laudo cautelar que indica se o carro foi batido, se tem dano estrutural grave e por aí para. Eu acho importantíssimo, principalmente se você estiver comprando um carro premium com 5, 10, 15 anos de uso.
Às vezes uma Mercedes, uma BMW, um Audi é o preço de um Corolla mais novo. Porém, o Corolla ele tem um custo de manutenção 3, 4, 5 vezes menor do que um carro alemão. Então, na hora que você compra, observando só o aspecto da integridade da pintura e do interior do carro e esquece de fazer um check-up da parte mecânica do carro, você pode se deparar com um orçamento que vai pagar aquele Corolla que você deveria ter comprado. Então, antes de fechar negócio, negocie com o vendedor para que você leve o seu carro a uma oficina de sua confiança para ser feito um check-up de tudo o que precisa ser feito no carro acerca de manutenção preventiva e corretiva. Existem várias bombas circulando por aí. Algumas estão sendo até despejadas lá na guerra que a gente está acompanhando agora. Tem vários memes aí a respeito disso, né? Antes de fechar negócio, procure uma oficina e faça um check-up. Não se baseie só na palavra do vendedor ou naquele laudo cautelar que ele está te apresentando ali, afirmando que o carro é idôneo em termos de documentação e de estrutura. Isso é válido? É. Mas a manutenção, ela pode te trazer um orçamento que vai te tirar a alegria do carro novo e te trazer a tristeza de lidar com um orçamento dispendioso numa oficina mecânica. Atenção então, hein? Voltando no assunto de troca de óleos, trocar a marca do óleo pode danificar o motor? Bom, óleo não é tudo igual, né? Existem homologações que são feitas pelas montadoras para determinados tipos de utilização. Carros com motor turbo têm uma homologação, carros com motores movidos a diesel têm outro tipo de homologação, carros com motor aspirado têm outro tipo de homologação. Se você troca a marca de óleo, mas mantém a homologação, que geralmente é um número, né, que o montador, a montadora, né, que fabricou o carro, ou o fabricante do motor, coloca lá, norma tal. E aquele fluido que você escolheu de outra marca atende a essa homologação, eu não vejo problema nenhum. O que você não pode fazer é mudar a marca e mudar para uma que não atende à homologação ou então à viscosidade. Criou-se uma cultura no Brasil que quanto mais quilômetros rodados tem o motor, o óleo que tem que ser utilizado, ele tem que ser mais grosso, ele tem que ser de viscosidade mais alta. Ou seja, saiu lá um AP que tinha uma viscosidade 5W40, o famoso AP, né, 1.8, que marcou gerações aí. Com 200 mil quilômetros ou 100 mil quilômetros, aí você chega no Zé da troca da esquina, troca de óleo da esquina, e ele fala, não, agora nós vamos colocar um 15W40, porque o seu motor já está cansado e ele precisa de um óleo mais grosso, porque senão ele vai queimar óleo, ele vai fundir, ele vai dar barulho. O 1540 resolve tudo. Aí você sai de uma viscosidade 5W40, que é um óleo mais fino, para uma viscosidade 15W40. Não bastante. Além de mudar a viscosidade, você mudou também o pacote de aditivos. 5W40 geralmente é um óleo sintético, com um pacote de aditivação mais moderno. Um 15W40 geralmente é um óleo ou mineral ou semissintético, com um pacote de aditivação mais básico para atender carros mais velhos, que tinham mais folgas, e por isso o óleo mais grosso ele acabava por reter barulho e minimizar essas folgas, que eram inerentes ao processo de produção do motor. Então, mudar de marca pode.
O que não pode é mudar de pacote de aditivos sugerido pela montadora e de viscosidade. Então, vamos ficar atento. E aditivo no combustível ou no óleo funciona ou é só marketing? Bom, eu sou case para falar disso. Eu já falei aqui que eu tenho um carro com quase 30 anos de uso. É o meu xodó, para quem me segue nas redes sociais. É a minha Pajero, a vovozinha. A vovozinha já me levou para a Argentina, já me levou para o Jalapão, que é um dos lugares mais inóspitos do Brasil e com um terreno dificílimo. Quem já fez esse passeio sabe do que eu estou falando. E eu não coloquei ela num reboque e descarreguei no Jalapão, não. Eu saí com ela de Belo Horizonte, e essa história está na minha rede social. Saí rodando com ela de Belo Horizonte, atravessei o Jalapão, passei por todos os lugares, inclusive lugares que os guias de lá não passaram. Inclusive eles ficaram surpresos de eu ter passado sem uso de guia. Mas isso é história para outro dia também. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que essa Pajero, ela é saudável até hoje por conta do tipo de óleo e da qualidade de óleo que eu utilizo, não só no motor, mas no sistema de transmissão automática, nos diferenciais, né, que fazem o sistema 4x4 trabalhar com eficiência, e também por uso de aditivos. No passado, eu utilizava um aditivo que todo mundo conhece aí, quem gosta de carro, quem cuida de carro de verdade, que era o Militech, né? Um produto americano que na época foi um produto de vanguarda, redutor de atrito, reduzia a temperatura, mudava até o barulho de funcionamento do motor. Então eu usei isso nesse carro de forma recorrente até eu ter acesso a novas tecnologias. Hoje, por exemplo, eu utilizo no meu carro produtos da Liqui-Moly e sugiro também nas manutenções preventivas e também manutenções corretivas para clientes que têm problemas pontuais que essa fabricante de lubrificantes e produtos químicos, aditivos, né, produz. Eu falei que eu sou case porque o meu carro foi tratado a princípio com esse aditivo americano e agora ele é tratado com um aditivo alemão, da Liqui-Moly. Eu já vi carros dentro da minha oficina mudarem o barulho de funcionamento após a aplicação de um aditivo no óleo lubrificante. Eu já vi temperatura de funcionamento de trabalho abaixando em função de aditivo de arrefecimento e aditivo no óleo. Eu já vi carro chegando, falhando na oficina e após a aplicação de um aditivo no tanque de combustível, somado ao combustível, né, com o próprio trabalho do motor, o problema se resolver. Então, eu assino embaixo em relação a aditivos, principalmente dessa marca que eu realmente sou case. Já vi ela resolvendo problemas de fato na oficina, no meu carro e em carros de cliente. Então eu acho que faz todo sentido o uso de produtos de lubrificação, de aumento de lubricidade, produtos que corrigem defeitos ou entupimentos nos sistemas de injeção de combustível, desde que sejam produtos que foram, obviamente, testados e têm cases de sucesso, né, que comprovam realmente a efetividade da aplicação daquele produto. Eu acho que faz todo sentido, ainda mais em se tratando de um país onde a gente não tem muita regulação, nem na venda de combustíveis e nem na venda de lubrificantes. A gente fica meio que à mercê da qualidade disso, né? Esperando que os produtos sejam bons. Mas na prática lá existem muitos fluidos que têm pouquíssima qualidade no Brasil e existem combustíveis
como todos sabem, de algumas distribuidoras que são revendidos aí nos postos de combustíveis, que trazem problemas graves ao seu motor. Então, os aditivos eles vêm para suprir essa demanda que existe no mercado. Eu vou fazer uma analogia aqui com vacina, né? A vacina da gripe está aí e previne a gripe. Toma quem quer. Se você quiser ficar gripado, você não toma. Não estou fazendo campanha de vacinação aqui, não. Eu estou falando e fazendo uma analogia com um produto que eu sei que resolve. Coloca o aditivo certo, que ele vai prevenir ou às vezes até remediar, evitar certos problemas no seu motor, no seu sistema de injeção de combustível. Wenderson, e tem gente que acha super normal andar sempre com o carro com a gasolina na reserva. Isso pode danificar o carro de alguma forma? Bom, isso aí foi até história de vários podcasts aí, né? Um famoso aí, daqui da cidade inclusive, já falou que isso não tem nada a ver. Você pode andar na reserva que não traz dano nenhum ao seu carro. Eu discordo disso e acho que o sistema que trabalha dentro do tanque de combustível do seu carro, é uma bomba elétrica, ela é lubrificada e arrefecida pelo próprio combustível que ali está. Quando você deixa ela submersa no combustível, ela acaba sendo melhor arrefecida, ela esquenta menos, uma vez que ela trabalha por todo o tempo em que seu motor está em funcionamento. É a bomba de combustível elétrica. Se você deixa ela parcialmente submersa, com o carro na reserva, às vezes ela fica realmente toda destampada. Ela não tem o líquido, que seria o combustível, ajudando na troca térmica. Isso vai te trazer um problema. Ela vai esquentar mais do que deveria, às vezes vai cavitar, né? Porque ela vai procurar o combustível ali. Você passou numa rua que é mais inclinada, um aclive, um declive, ou então fez uma curva mais rápida. O que vai acontecer é que ela pode cavitar, ou seja, ela vai puxar ar. E quando ela puxa ar, ela gera atrito dentro dos componentes internos da bomba. Então, por consequência, você vai ter um desgaste prematuro desse componente, seja por desgaste por atrito, seja por desgaste por alta temperatura. A minha recomendação é que a hora que o seu carro chegar ali perto de 1/4 de combustível, tenha isso como reserva. Dali você já completa para meio tanque, 3/4 ou mesmo 1/4, ou mesmo o tanque cheio. Porque aí realmente você vai prover uma troca térmica na bomba de combustível, que é componente sensível a altas temperaturas. A bomba, geralmente, ela não quebra. Às vezes ela vai perdendo a capacidade de mandar a vazão correta para os bicos injetores. Ela precisa manter uma pressão, ela precisa manter uma vazão. E quando ela é submetida a altas temperaturas, essa vazão e essa pressão às vezes caem a níveis que não são suficientes para manter o bom funcionamento do motor. Então isso é sim prejudicial ao carro e ao seu bolso. Olha só, então, Wenderson, caminhando para o final, existe alguma diferença na manutenção de carros flex, a gasolina, a diesel ou híbridos? Sim, existe uma diferença no que tange a lubrificantes, né? Hoje, com as regulamentações que a gente tem acerca de emissões de poluentes, os carros a diesel, eles têm um componente logo após a turbina, que é o filtro de partículas, o famoso DPF. Se você não utilizar um óleo de motor compatível com esse filtro de partículas, fatalmente você vai ter um entupimento dele provocado pelos gases que se formam dentro do depósito de óleo, que é chamado cárter do motor, e por consequência você vai ter um orçamento, eu não vou dizer alto, mas estratosférico.
Um DPF de uma Dodge Ram pode ultrapassar os R$50 mil. Então, esse é o problema que você tem num carro a diesel que utiliza um óleo errado. Ele vai quebrar? No primeiro momento, não. Ele vai fundir? Não. Ele vai dar barulho diferente? Não. Se você respeita a viscosidade, ele vai funcionar, mas vai entupir o seu filtro de partículas e pode também, num segundo momento, trazer danos à sua turbina. Em se tratando de veículos flex e a gasolina, praticamente todos os fluidos atendem às normas dos carros flex e somente movidos a gasolina. Eu deixo uma dica aqui para você que tem carro premium, carro com turbina, carro com potência mais alta, ou mesmo aquele carro 1.0 3 cilindros que você sente que ele rende mais do que deveria, como é o caso dos carros dos dias atuais, né? Motores pequenos com alto rendimento. Supere sempre a homologação de lubrificação recomendada pelo fabricante. Isso só vai fazer bem ao seu motor. Demérito não tem nenhum. Se você coloca um óleo que atende ou supera a homologação do fabricante, você só está fazendo bem para o componente principal da sua máquina, o motor, que é o que faz a mágica toda, e quando você acelera, ele responde e entrega força lá nas rodas. Então, chegamos ao fim de mais um episódio do Autoclube Mix. Muito obrigado, Anderson. É sempre uma aula falar com você. E olha, assim como eu acredito que você também ficou curioso para saber das histórias de Anderson Fernandes. Então, isso é assunto para outros podcasts. Muito obrigada mais uma vez. E se você curtiu o papo, compartilhe para quem também ama carros ou também tem essa dúvida aí de manutenção do veículo. Bom, eu vou deixar aqui mais uma vez o meu perfil. Quem quiser entrar em contato, mandar perguntas, eu faço questão de respondê-las ao meu tempo. O dia a dia de oficina é corrido, todo mundo quer pegar o carro ali na sexta-feira, né? Todo mundo quer ir embora no final de semana de carro revisado. Então, no decorrer da semana, eu prometo responder a todos. @o Anderson Fernandes, sigam lá nas redes sociais. Podem deixar suas dúvidas, suas perguntas, que eu terei imenso prazer em respondê-las e dar dicas de como deixar sua máquina mais durável e com custo de manutenção mais baixo. E lembre-se, cuidar do carro é evitar dor de cabeça e garantir segurança e economia. Até o próximo Autoclube Mix.